Olá, família! Que bom que estamos juntos, mais um encontro para falarmos sobre a educação dos nossos corações, nos preparando para poder educar melhor, começar por nós e expandir isso na educação daqueles que estão conosco, sob nossa tutela, sob a nossa guarda, sob os nossos cuidados, os cuidados parentais. Hoje eu quero dar uma problematizada no tema que a gente vem discutindo, sobre as atitudes inadequadas ou atitudes que nós julgamos que, né, tende para um comportamento autoritário, como a gente já falou, dos estilos parentais, ou atitudes mais permissivas, em que, sempre com a boa intenção que os pais têm, né? Vamos dizer que os pais querem o melhor para os seus filhos. Então, partindo dessa premissa, alguns pais são mais rígidos, mais autoritários, dizendo para os filhos o que eles devem fazer e corrigi-los quando eles erram. Outros são mais permissivos, eles querem agradar os filhos, tendem a atender suas vontades. Também acho que estão fazendo o melhor para os filhos. Acontece que nós vamos ver que há muitos desdobramentos desse tipo de educação que se dá ao longo do desenvolvimento das crianças. Elas tendem a crescer como pessoas mais dependentes, né? Aquelas que tiveram que obedecer aos pais, por vezes elas não sabem nem pensar por si próprias. Elas só fazem porque devem, foram mandadas. Então, por que você está fazendo tal coisa? Ah, porque me mandaram, disseram que era assim que tinha que ser feito. E não param para analisar, ficam muito dependentes das ordens. Isso é um tipo de temperamento que a criança tem para ela dar esse tipo de comportamento, né? De ter uma resposta aí. Outras crianças que têm temperamentos mais da raiva, elas podem ficar com raiva, né? Se rebelarem, terem comportamentos até de vingança com relação às atitudes parentais. Então, pais que dão muita ordem, que dizem muito não para os seus filhos, essas crianças tendem a ficar com muito ressentimento, muita raiva, brigar, né? Querendo fazer valer a própria vontade. Isso é um lado até sadio da gente ver desses comportamentos, a criança resistindo e querendo colocar aquilo que ela sente, aquilo que ela deseja. Só que a gente acaba esmagando ali, suprimindo aquela vontade. Isso causa traumas. Nós vamos falar sobre a questão do trauma mais adiante. O que eu quero trazer agora para a nossa discussão é dar uma olhada no que tem à nossa disposição, muitas vezes chamadas de histórias educativas, ou então métodos educativos. Vem com a palavra educativo, a gente acha que vai ser legal, que vai nos ajudar, vai nos orientar nesse processo de educar os nossos filhos, né? Muitas vezes esse nome, esse rótulo de que é educativo, jogos educativos, histórias educativas, nos passa essa ideia de que vai ser bom. E nem sempre é. Então, eu quero lembrar que Kardec falou, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele discutiu a metodologia que ele resolveu criar para fazer o estudo, desenvolver, né, ali o Livro dos Espíritos e toda a obra kardeciana. Ele explica na introdução do Evangelho, no item 2, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. E aqui ele explica a metodologia que ele utilizou
que é chamada controle universal. O que ele fez? Em resumo, as perguntas que ele fazia aos espíritos, através ali dos médiuns, não se localizava em apenas um único médium. Ele mandava aquelas perguntas por cartas para vários lugares do mundo. Médiuns eram consultados e os espíritos respondiam, por meio desses médiuns, aquelas perguntas que Kardec enviou. Então, era a mesma pergunta para vários espíritos, né, enviadas para vários médiuns, né, vários espíritos respondiam, e ele constatou o quê? Que havia uma, que ele chama aqui de concordância. O que um falou ali, respondeu, escrevia uma carta com a resposta do espírito e mandava para Kardec. Então, Kardec se comunicava por cartas naquela época, né? Recebia muitas cartas, estudava esse material e ele via que havia concordância. Os espíritos respondiam em vários lugares do mundo aquela pergunta de uma mesma forma. Então, eram respostas coerentes, que concordavam. Então, ele não ficou ali na exclusividade de um único médium, de um único espírito, porque isso seria, como ele coloca aqui, considerar a verdade como exclusivamente de uma única pessoa. Então, se a doutrina fosse concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que houvesse concebido. Então, é uma pessoa que criou uma doutrina, né? Pensou, teve as suas teorias ali. Nós temos isso. A psicanálise, ela foi criada por Freud. Então, Freud criou um corpo teórico, ele pensou. E outras pessoas que aprenderam ali com Freud, né? Como Jung, Adler, muitos outros começaram a estudar com Freud, tiveram outras ideias, outros entendimentos e foram dali criando outras teorias, foram diversificando o ensinamento ali de Freud. Por quê? Porque a verdade não está exclusivamente numa única pessoa. Então, a verdade não está na teoria que Freud criou. Freud, ele foi uma pessoa que pensou naquela época, dentro daquele contexto, observando, né, as pessoas que ele atendia, com o conhecimento que ele possuía. Então, é sempre muito localizado. A gente pode dizer que aquela pessoa tinha determinados recursos, ela tinha condição de refletir, de desenvolver um certo pensamento, mas, por exemplo, Freud era um médico, neurologista, e ele tinha por parâmetro esse conhecimento, essa visão, que era materialista. Jung, por outro lado, ele foi discordando de Freud em relação, inclusive, ao inconsciente, já pensando no inconsciente coletivo. Jung tinha contato, né, estudos com outras filosofias espiritualistas, tinha uma pessoa na família que era médium, então ele começou a se aproximar desse lado espiritual. Então, vamos a ver que a gente vai criando e analisando e desenvolvendo um corpo teórico, pautado muitas vezes na nossa visão de mundo, dos nossos estudos, nas nossas influências. Então, ficar com uma única pessoa, ali a gente não pode dizer que está toda a verdade. Então, ele faz essa ressalva, né? Diz que ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram se tivessem manifestado a um só homem, então, os espíritos revelando a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles os seus ensinos. Nesse caso, né, a gente
pensaria em algo que ficaria muito restrito às pessoas que têm contatos ali com aquele ensinamento. Então, nós podemos pensar, por exemplo, as pessoas que optaram por estudar a psicanálise, que foi a teoria que Freud desenvolveu. Então, temos os psicanalistas, mas nem todo mundo é um psicanalista, né? Então, ficou restrito ali né, aquele conhecimento a pessoas que resolveram estudar. É disso que ele fala, né? Fica, às vezes, formando grupos, né? Seitas, tem sectários. Quando é uma verdade, e aí a gente pega Jesus, né? Porque tem uma passagem, eu não vou lembrar agora precisamente onde que está no Evangelho, mas toda a preocupação com Jesus era: se ele fala por si, então, nós não precisamos nos preocupar com Jesus, né? Porque foi a questão da perseguição, né? E que levou Jesus à crucificação. Para que se preocupar com um homem se o que ele está falando, se for só dele, se for uma questão, uma criação de um só homem, vai ficar ali restrito e com o tempo aquilo acaba, né? Aquilo vai ser modificado. Mas se a mensagem de Jesus é, de fato, a verdade divina, se o que Jesus está falando, ele como Filho de Deus, está trazendo as verdades, por que vamos também nos preocupar com isso? Porque se é verdade que ele traz, não adianta o que nós fizermos, não parará. E é este o ponto. A mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, a mensagem divina, ele traz as verdades dentro das condições que nós temos de aprender. Então, Kardec também salienta isso. Que primeiro o controle é da razão, que nós temos que fazer, nós temos que parar para pensar, analisar aquilo que está sendo dito, se tem alguma coisa incoerente ali. Então, está dizendo, parece coerente, é compatível com o que a gente está observando, com aquilo que existe, né? Então, já é um fator, o crivo da razão. Por isso que a fé é raciocinada dentro da doutrina espírita. E ele também discute, tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião não passa de uma opinião pessoal, não pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que os consideramos verdadeiro, mas porque recebeu a sanção da concordância. Então, é o crivo da razão, da concordância, não é porque simplesmente porque eu estou dizendo, né, os espíritos estão dizendo, eu estou dizendo, então acredite em mim. Mas veja que os espíritos, e ele diz, espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida em que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de uma ideia nova. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo e ainda não disseram até hoje.
jamais cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas, que querem colher os frutos antes que amadureçam. Este é outro ponto. Jesus, quando veio, nos trouxe aquilo que era possível de se compreender na época. Disse que ia enviar o Consolador, né? Ele prometeu enviar o Espírito da Verdade para que continuasse a trazer as verdades daquilo que ele vinha ensinando, tá? As verdades divinas, as verdades que estão nas leis, explicando para nós. Veja que os espíritos superiores procedem com sabedoria. Jesus é um espírito de grandeza, o espírito mais evoluído que esteve entre nós, de sabedoria. Então, ele sabe conduzir, sabe com quem está falando, sabe o que falar, né? Como falar. Exatamente porque ele sabe disso, ele tem o cuidado de passar os ensinamentos de forma gradual, consistente, dentro da nossa capacidade de conhecimento, de apreensão. Dito isso, acho que ficou aqui bem claro para a gente que nós não devemos aceitar tudo que nos dizem. Se a gente ficar achando que só porque tem o título, né, o rótulo educativo, ou tem o título, o rótulo espírita, então isso é legal, é verdadeiro, é bom, vamos estudar isso aqui. Tem muitas obras que são psicografadas e tem outras que não são. Eu já li uma aqui no nosso canal, a obra de Richard Simonetti. Richard Simonetti escreveu muitos livros. É muito interessante fazer uma análise das obras dele, porque em alguns momentos eu fiz algumas ressalvas, eu fiz algumas análises mais críticas, que é o que Kardec propõe. O crivo da razão. Vamos analisar isso aqui que ele está dizendo. Não é porque ele é um espírita, e sim, ele estudou bastante, mas ele emite opiniões. As suas opiniões pessoais, e Kardec diz isso. Não é porque é a minha opinião que você deva acreditar. Ele fala aqui novamente, né? Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião não passa de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Então, cuidado, faça as leituras críticas, porque tem material, como eu falei, que é tratado como educativo, e eu vou aproveitar e trazer esse livro, Conte Mais, Histórias Educativas, publicado pela FEB. Tem muitas histórias aqui interessantes para serem usadas, né, na educação infantil. Então, esse livro aqui é infantil. Histórias de educação moral que ajudam a educar a emoção e o sentimento da criança para serem utilizadas por pais e educadores. A linguagem simbólica da narrativa representa ótimo recurso para o desenvolvimento da inteligência emocional. E nós estamos estudando esse aspecto. Falar sobre educação parental, falar sobre o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Esse é o tema que eu busco trazer aqui e discutir. Até o próprio livro Educadores do Coração, que nós estamos adotando, eu já fiz ressalvas aqui. É preciso trazer os conhecimentos da atualidade. É preciso reconhecer, em algumas histórias, por exemplo, o estilo parental que está sendo empregado. Então, tem uma história aqui, e eu li esse livro junto com meu filho. Todos os livros, são 4 livros dessa coleção, eu fiz o estudo, eu fiz a leitura com o meu filho,
por conta do trabalho na evangelização. Então, o evangelizador, o educador, ele deve se preparar antes de levar o material para as crianças. Ele deve fazer a leitura. Ainda que ele faça a leitura para o filho, para a filha, tá? Faça uma leitura analisando. De preferência, leia antes de apresentar a criança, para que a gente possa já saber se é adequada ou não. Porque a criança pode não ter ainda condições de entender. A linguagem para a criança deve ser uma linguagem mais lúdica, mais no concreto. Ela não consegue ainda ter uma flexibilidade mental para poder compreender questões mais abstratas, né? Trabalhar alguns valores e princípios precisam de histórias que ajudem a contextualizar, situações em que a criança tenha, por exemplo, uma identificação. Então, crianças muito pequenas, a gente deve trabalhar com histórias que os personagens sejam animais. Mas isso não é por acaso, né? Existe uma história para isso, né? Existe uma razão para isso. As crianças, elas não se identificam diretamente, elas não têm essa representação. Quando fala da historinha de um animal, ela não se vê ali. Ela consegue observar o animal, né, os bichinhos fazendo lá a historinha. Por isso que tem tantos desenhos que são personagens que são animais. E eles vivem como humanos. São animais que falam, são animais que têm hábitos humanos, que é para que de uma forma inconsciente, numa linguagem mais inconsciente e não direta, se trate de temas que são ali do cotidiano da criança. Então, ela não vai se identificar de uma forma direta, né, uma projeção direta, mas algo que vai sensibilizando, que ela vai percebendo, ela vai comparando, mas ela não se sente implicada diretamente. Então, existe uma razão para isso, para que se use o recurso das historinhas com os personagens sendo animais. Crianças maiores, nós já podemos usar os personagens sendo figuras humanas, pessoas, né, interagindo. E crianças, né, jovens, nós podemos, e aí nesse caso há uma identificação direta. A criança, ela pode se reconhecer naquele papel do menino, da menina, do jovem, da mãe, do pai. Isso é um outro trabalho de análise. Aqui nesse livro são os personagens pessoas, né? Então tem um menino que mora numa casa e é interessante observar que essas histórias é sempre assim. Um menino muito bonito, uma casa muito linda, tem muitos adjetivos do ai que lindo, é uma criança muito bonita, mas faz coisa feia. A gente tem que começar, o primeiro cuidado é aí. Ela é muito bonitinha. A gente já começa a rotular a criança como ela é bonita quando ela faz coisas bonitas. Ela é feia quando ela faz coisas feias. Então, ela é bonita quando ela me agrada. Ela é bonita quando ela me obedece. Cuidado. Tem detalhes assim nessas palavrinhas de chamar a criança bonita. A gente ficar rotulando a criança, às vezes pegando muito pelo aspecto físico, da aparência, mas também o ser bonita como sendo a criança que obedece. Esse é o ponto dessa história que eu quero chamar a atenção. Esse menino vivia ali com a mãe e com o pai e eles tinham um quintal com uma macieira. Então, estou resumindo a história, tá? E havia uma ordem, né, para que
uma determinada macieira não fosse tocada. O pai disse para não pegar as maçãs daquela específica macieira. E um dia a mãe resolveu fazer uma torta de maçã e pediu para o filho pegar as maçãs para fazer a torta. Deu para ele um cesto e pediu para pegar apenas as maçãs que tivessem no chão e na quantidade suficiente para fazer a torta. O menino foi catar as maçãs e ele lembrou que o pai tinha dito para não tocar naquela macieira. Ele olha para a macieira, vê que aquela árvore tão bonita, com frutos maravilhosos que chamam a atenção dele. E ele fala que tem uma exposição. Então o menino sabe que aquela macieira é só para olhar. Que o pai disse para ele: dela vou colher as mais lindas maçãs para apresentar na próxima exposição. Acho mesmo que vou ganhar algum prêmio. O menino lembra dessa fala do pai. Então, o menino não podia chegar perto da macieira. Por quê? Porque o pai queria as maçãs bonitas para poder apresentar numa exposição e achava que ia ser premiado. Tá. E aí o menino falou: puxa, tá tão bonita, tá tão... essas maçãs, né, tão vermelhinhas. E se eu chegar mais perto? E se eu olhar mais de perto? Veja que isso é um comportamento natural das crianças. E não como se a criança tivesse tomada por uma tentação irresistível e ela fosse ali de um impulso incontrolável por essa tentação e querer se aproximar e pegar. A gente tem que ter muita cautela e compreender o desenvolvimento infantil, porque a criança, quando ela se sente tentada, a gente acha que ela quer desobedecer, que é como se ela agisse por maldade. Ah, que criança mal criada, que criança desobediente. Eu falei para ela não fazer, mas ela não se conteve. Ela foi lá e fez de propósito, ela fez para me atingir, ela fez para me magoar por vingança, para manipular. Então, cuidado com essas interpretações. Isso são interpretações do adulto. O que acontece com a criança é uma curiosidade, uma necessidade. Já falei sobre necessidade que as crianças têm, que são necessidades emocionais. São muito importantes, até mais que as necessidades físicas. Elas têm necessidades físicas para sobreviver, mas elas têm necessidades emocionais para viver. Viver com qualidade, se desenvolver na sua plenitude. Então, essa criança tem a necessidade de explorar. E quando a criança é proibida de fazer alguma coisa, mas ela não tem a sua curiosidade saciada, né? O pai podia ter levado ela até a árvore, mostrado para ela as frutas, o quanto era importante para eles, que ela ficasse assim, sabe? Levasse, mostrasse e ainda pudesse conversar com a criança dizendo, tendo aqui mais frutas do que eu preciso, vai ficar tudo para você e tal. Enfim, pudesse dialogar com a criança. Mas não, o pai deu uma ordem dizendo que aquela macieira era para ser olhada, que ele queria pegar as maçãs para levar para uma exposição para ganhar um prêmio. Lembra que eu falei? É só isso que o pai explicou. A criança, na sua curiosidade, na sua necessidade de exploração, então ela não estava se sentindo satisfeita nessa curiosidade, ela se aproximou, ela quis olhar as maçãs, ela quis sentir o cheiro, ela quis chegar perto ali, né, para explorar. E o que aconteceu? A criança falou
Que cheiro gostoso! Deve estar muito gostosa essa fruta. Ai, se eu der só uma lambidinha. E aí a criança esticou o pescoço, estendeu a língua e foi se apoiando no galho e puxando o galho, e nisso o galho se partiu. A criança caiu com o galho no chão, carregado das frutas, né? Foi tudo pro chão. E aí ela começou a olhar, cadê as maçãs? Cadê as maçãs? E foi examinar as maçãs que tinham caído no chão. Algumas estavam amassadas e outras partidas. E o menino correu para dentro de casa, gritando a mãe aflito. Veja que a pessoa que narrou essa história, né, que escreveu, colocou a emoção, a da aflição. O menino estava aflito. E isso é muito pertinente. Dentro dessa situação, sabendo que ele estava proibido de mexer ali, ele, com aquela situação da queda, né, caiu o galho, as maçãs se partiram, se danificaram, ele viu que estava numa situação difícil, tá? Que o pai não ia gostar. Isso já estava muito claro para ele. Então ele ficou aflito. Mas ele parou assustado porque nesta hora o pai chegou de viagem e entrou na cozinha. E aí cumprimentou, mas perceberam. E aqui ela diz, né? Desculpa, aqui a história conta, né? O coração dele batia forte, forte. Uma pessoa aflita, ansiosa, entrou num nível de estresse. Nós precisamos entender que nessa situação a criança se acha ameaçada, em perigo, porque aconteceu um acidente. Ela não planejou quebrar o galho da árvore. Ela não planejou destruir as maçãs. Ela não fez isso com intenção de destruir. Isso foi um acidente. Ela se viu, né, com algo inesperado, que ela não sabia como reparar, foi pedir socorro à mãe e ali se deparou com o pai, aquele que deu a ordem. E como que ele ia, né, dar o seu jeito ali. As reações físicas, né, que o coração disparado está diretamente relacionado a disparo de adrenalina e cortisol, né, pelo cérebro, porque percebe a situação como ameaçadora, uma situação em que o corpo se prepara para a luta ou para a fuga. Então, é o que a gente chama de estresse. A criança estava aflita, entrou num estado de estresse, de ansiedade, né? Ansiedade é preocupação com o que vai acontecer, e ela fica nesse estado. E o pai pergunta, foi o que aconteceu? E o menino começou a ficar vermelho, um nó na garganta. Veja a descrição das sensações físicas. Apenas moveu a cabeça e, de novo, né, insistem o que foi que tinha acontecido. E aí ele fala, eu só queria dar uma lambidinha. Veja que o menino não consegue pensar. Isso é outro aspecto do estresse, da situação de ansiedade, porque o corpo ele está preparado agora, né? Você vê o nó na garganta, essa secura, o olho ele foca, o coração acelera, os músculos eles ficam cheios de sangue para poder correr ou lutar. Então tem várias reações que são físicas, né, fisiológicas, que são desencadeadas por esses hormônios que a gente chama do estresse, e o menino, a gente não consegue pensar, dá uma bloqueada, tá? Isso é, de fato, o sistema límbico ele opera e o sistema do córtex neofrontal ele para, a gente não consegue raciocinar direito quando está estressado, isso é um fato. Então, muito bem descrito o texto nesse aspecto. O menino está
visivelmente aqui pelo texto uma descrição que ele está estressado, não consegue raciocinar, ele só lembra da intenção dele. A vontade dele era só dar uma lambidinha. E ele olha para o chão desolado nesse momento, né? Ele não consegue encarar o pai, ele não consegue olhar para o pai, porque sabe que para o pai ele fez algo errado. Então, ele tem essa noção. Quando ele dá essa resposta emocional, toda essa resposta emocional, ela é desencadeada, não é por acaso. Possivelmente é uma criança que já passou por outras situações desse tipo. E ele sabe que um acontecimento assim, ele está sob ameaça. Ele se sente sob ameaça. Porque ele já aprendeu, ele já passou por experiências semelhantes, tá? Então, esse é um outro dado interessante. O pai ficou calado, como se procurasse entender o que havia acontecido. E depois falou muito zangado. Também aqui na descrição é muito interessante. Muito zangado. O pai ficou com raiva. Então, a reação emocional do pai foi a raiva. E começa a dizer: pois então sabia que este ano não ganhar. Pois então saiba que este ano não ganharemos prêmio na exposição. O dinheiro que eu pensava gastar serviria para custear uma viagem que você faria à fazenda do tio João e da tia Berta. Agora você não vai poder viajar. Compreendeu? Olha a frase que coloca a fala desse pai. É isso que eu quero que a gente analise. Tá? É uma história educativa? É uma história educativa. Mas eu quero que a gente reconheça aqui um estilo parental de autoridade. O pai que é autoritário, que lhe coloca o poder dele sobre a criança. Ele não explica para a criança. Ele simplesmente dá uma ordem para a criança que ela não pode tocar, ela está proibida de tocar na maçã porque ele, pai, quer ganhar na exposição prêmio. E aqui no final, o pai culpabiliza a criança, dizendo que se ele ganhasse o prêmio, o dinheiro ia servir para a criança fazer uma viagem. Mas ele não disse isso para a criança antes. Agora ele está pondo a culpa na criança, que agora ela vai ser castigada, porque ela não vai ter mais a viagem. É este o ponto que eu quero chegar. Esse tipo de fala mostra o estilo parental do autoritarismo e aí termina com a criança sem levantar os olhos, fez 5 a cabeça, escondeu o rosto entre os braços e chorou. Então essa criança ficou desolada, desamparada, incompreendida. Se a gente acha que essa é uma postura do pai que está educando o filho, a gente está enganado, tá? Então não é uma história educativa no sentido de mostrar para a criança que ela tem que obedecer, né? Isso é uma história que enfatiza isso, que ela tem que obedecer o pai sem questionar. É uma história com esse estilo parental, esse modelo parental do autoritarismo. Tá? Fica bem clara nessa história. A descrição mostra que esse tipo de atitude estressa a criança, deixa a criança ansiosa, com medo. Ela esconde o rosto, ela chora, ela está arrependida, ela está com medo. Não é assim que nós procuramos educar mais as nossas crianças. Tá? Quando eu faço o estudo do livro Educadores do Coração, trazendo a questão da disciplina positiva, da neurociência, é para mostrar que esse tipo de educação em que a gente se coloca no poder, com a criança submissa, tendo que aprender, sem saber por quê,
ela não tem ali uma explicação, ela não é chamada a colaborar com aquilo. Se esse pai tivesse chamado a criança para ajudá-lo a cuidar da macieira e das maçãs, isso não teria acontecido. Uma educação colaborativa, tá? E se a gente coloca a criança para participar, para entender e diz para ela que se houver um prêmio, esse prêmio vai ser para toda a família, para todos que colaboraram, para que aquela macieira produzisse bons frutos, essa criança teria colaborado, não teria ficado curiosa, cheia da vontade, não haveria a quebra do galho, ela não estaria estressada, não estaria aflita, seu coração não estaria batendo disparado, forte, o pai não teria provavelmente gritado com ela naquele momento com raiva, porque quando a gente está com raiva, a gente acaba gritando. Se excede e ainda coloca a culpa no outro. E colocou a culpa na criança por ter quebrado o galho da árvore e ele não percebeu que o comportamento dele é que gerou o comportamento da criança. Quando a gente estuda isso, um mau comportamento da criança sempre tem uma causa anterior do comportamento dos pais. É uma história muito bacana para a gente refletir, para a gente identificar esses estilos parentais, mas não é uma história para a gente dizer para a criança que aí, tá vendo? Você tem que obedecer para não acontecer isso com você. Não, não, não. Isso é uma história para os pais. Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Vocês têm que compreender o que vocês estão fazendo com as crianças, porque o comportamento nosso é que gera o mau comportamento delas. O nosso comportamento de negligência, de autoritarismo, de permissividade, gera um mau comportamento de nossas crianças. É um material muito bom para a gente refletir. Lembrando que aqui a gente abre para reflexão, abre para discussão. Não somos donos da verdade. Estamos todos em aprendizagem. Essa é a nossa jornada de educação, de aprendizagem. Vamos errar e vamos acertar. Importante é que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento e reconheça o nosso comportamento, muitas vezes sendo a causa do comportamento inadequados das nossas crianças. Comportamentos inadequados dos pais, gerando comportamentos inadequados de nossas crianças. Espero que todos façam uma boa reflexão, autoconhecimento aí na veia, Jesus no coração e até o nosso próximo encontro.